Glória a Deus. Amém, irmãos? Que noite maravilhosa. Abra sua Bíblia em Atos, sem demora, né? Atos capítulo 15. Vamos estar lendo alguns versículos e tentar ser o mais breve possível. Glória a Deus. Atos capítulo 15. Glória a Deus. Os irmãos encontraram? Amém? Vamos estar lendo o versículo 1 até o 6. Então alguns que tinham descido da Judeia ensinavam os irmãos: se não vos circuncidardes, conforme o costume de Moisés, não podeis ser salvos. Tendo tido Paulo e Barnabé grande discussão e briga com eles, resolveu-se que Paulo e Barnabé e alguns deles subissem a Jerusalém, aos apóstolos e aos presbíteros, por causa dessa questão. Eles, sendo enviados pela igreja, passaram pela Fenícia e por Samaria, contando a conversão dos gentios. Essa notícia dava grande alegria a todos os irmãos. Os irmãos podem se sentar? Por gentileza, nós vamos continuar a leitura de forma gradativa. Eu espero em Deus que eu consiga transmitir o que Deus falou comigo através dessa lição, desse texto maravilhoso. Nós vemos aqui uma situação onde a perseguição que antes acontecia de fora começa a acontecer dentro da igreja. Capítulo 15 de Atos é o capítulo das contendas. Nós vemos aqui duas contendas. Começa com uma contenda, mas uma contenda boa que o crente tem que ter, tem que contender, tem que guerrear. E termina com uma contenda mal, uma contenda que prejudica. E Deus vai nos ensinar através desses dois padrões, desses dois modelos, desses dois exemplos. Qual modelo a seguir? Que tipo de contenda nós precisamos ter? Porque contenda é guerra, irmãos. Contenda é luta. Uma contenda que deve ter na casa de Deus, na obra de Deus, é uma contenda contra as hostes espirituais da maldade. É uma contenda quando nós vemos que um irmão está sendo prejudicado. Algum irmão está sendo ali de alguma maneira tocado da igreja com palavras. Nós temos que guerrear. Temos que lutar para não deixar essa alma ir para o inferno. Alguém desanimando, é um momento bom para a gente armar ali conflito. Esse conflito que Deus espera de nós. Um conflito pelas almas. Louvado seja o nome do Senhor. O interessante é que no versículo 1, esses homens eles desceram de Jerusalém. E quem desce conosco parece que está conosco, mas nem sempre é a verdade. Porque eles desceram junto com os apóstolos de Jerusalém. Saíram de lá, do meio deles. E agora eles chegam aqui na missão, aonde Barnabé e Paulo sabiam como estava. Porque eles sabiam e estavam acostumados com os gentios. Foi para Paulo que Deus revelou o mistério. Deus deu uma visão para Pedro, mas foi para Paulo que Deus trouxe toda a revelação sobre a questão dos gentios. Efésios 3, do 1 ao 6 vai falar isso. A mim foi revelado um mistério, que gentio e judeu são participantes da mesma salvação. Não há divisão, não há uma parede divisória que diga: judeus são meus preferidos, gentios não. Não tem isso. Mas só que os judeus precisavam preservar isso, porque preservando isso, eles estariam preservando a tradição
estariam preservando o nome deles. Essa é a realidade. A preocupação maior dos judeus não era nem a questão da salvação, mas era a questão de que alguém ser salvo sem ser judeu. Esse era o problema. É quando nós não queremos nem aceitamos alguém ser salvo sem ser como nós. Para ser salvo tem que ser como eu. É como se nós colocássemos um plumo em todo mundo e nós fôssemos o aferidor de medida. Padrão de perfeição. Nós somos. Não somos padrão de perfeição. Mas os fariseus se sentiam assim. E Jesus vai falar, exteriormente falando, vocês são perfeitos. Mas eu sei o que tem por dentro. Ele fala, é morte. Jesus falando, ele fala, dentro de vocês, sepulcro caiado. Ele fala, por fora parece bonito, mas é um mausoléu. Lá de fora é bonito. Só que dentro só tem podridão, só tem morte. Dentro está fedendo. Porque é o que tem dentro de vocês. Hipocrisia. Vocês falam com a boca, mas não exercem com o coração. É o que Isaías disse, esse povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. E Jesus vem rebatendo os fariseus, que agora, até o texto é interessante, porque ele fala agora dos fariseus como alguém que creu, alguém que está dentro da igreja, só que ainda é fariseu. Não mudou o título, não mudou o caráter. Crer é diferente de se converter. Muitos creram, mas não se converteram, e por isso não foram transformados. Porque para que haja transformação verdadeira tem que ter conversão. E conversão, irmãos, é uma mudança de rota. Mudar a rota, conversão. Quando você vê uma placa, faça uma conversão à esquerda, à direita, você sabe que você tem que virar. Você vai ter que mudar a rota sua. Aliás, a palavra se arrepender, ela é metanoia, mudança de mente, mudança de pensamento, mudança de caráter. Deus espera de nós que aceitamos a Ele, sermos uma nova criatura, uma nova pessoa. E não tem a ver com igreja só. E quando eu digo igreja agora, eu estou falando, me referindo ao templo. Esse templo de 4 paredes que nós viemos aqui. E viemos porque é importante. Mas agora, quando dizendo a respeito disso, esse evangelho, essa igreja, se não mudar essa igreja aqui, não vai agregar em nada. Essa igreja aqui não vai agregar nada aqui se eu não mudar, se eu não me converter. Eu vou ficar dentro da igreja por longos e longos anos, mas eu vou continuar sendo a mesma pessoa, vou continuar ferindo, vou continuar matando, vou continuar sendo eu. Isso não é conversão, você só creu. E Tiago vai falar para nós uma informação muito, muito importante. Ele fala que até o diabo crê e estremece. Então, se nós apenas cremos, nós estamos no nível do diabo, só. Não alcançamos, não estamos evoluindo, apenas cremos, só isso. O crer, ele exige um posicionamento. Não é só crer, é crer e entrar para dentro, fazer alguma coisa em relação àquilo que se crê. Você crê que por meio de Cristo vê a salvação? Então agora você vai aprender com Jesus como ser salvo. Ele fala, pega a sua cruz e siga-me. Vem atrás de mim que eu vou ensinando o caminho, eu vou na frente. E os discípulos olhando lá para ele, e daqui a pouco os pregos no madeiro entrando, aqueles pregos imensos, e a coroa de espinho.
e o sangue vertendo e descendo na cruz do Calvário. E ele olhando para nós e dizendo: você trouxe a sua cruz? Da mesma forma que eu fui crucificado, é necessário que você crucifique o teu eu, a tua vontade. E eu falo uma coisa para os irmãos: é fácil crucificar a minha vontade. Você querer uma coisa e falar: não posso dar. Não é fácil. Você saber: eu quero estar naquela roda, mas eu não posso mais estar, porque Jesus me libertou. Eu quero fumar, mas só que Deus me libertou. O Senhor Jesus me libertou e eu não posso mais. Eu posso usar maconhinha lá, eu usava. Perdão o português escrachado, irmãos. Eu posso usar minha maconhinha lá, posso, não tem problema nenhum, né? Não posso, Jesus me libertou. Porque eu tenho que falar isso, porque geraram na cabeça da igreja que toda libertação é como se fosse uma amnésia espiritual que dá na pessoa, e a pessoa se esquece do estado dela carnal. A pessoa que fumava não vai sentir desejo de fumar mais. A pessoa que usava droga não vai sentir desejo de usar mais. Ele até vai sentir, mas ele vai ter que lutar contra ela. A Bíblia diz em Gálatas capítulo 5 que o Espírito se opõe à carne. Um guerreia contra o outro. Você não vai fazer a vontade da carne. O Espírito falando: você não vai fazer a vontade da carne, porque isso vai te levar para o inferno. Você agora é salvo. Vem para dentro. Rapaz, pensa. Escuta a voz de Deus. É falando assim: eu até poderia cair com essa namorada, é mais uma. Até poderia cair, como eu já caí diversas vezes. Mas eu não posso. Eu não posso porque eu fui liberto, eu fui salvo. Eu vou resistir porque eu tenho combustível para isso. Eu tenho força para isso. Então é isso que a graça de Deus, a conversão verdadeira, vai gerar em nós. Poder para vencer o pecado. Poder para vencer quem eu era, o meu orgulho. Não precisa ser desse partido, que se tornou um partido político, os fariseus. Não precisa ser saduceu, fariseu, para poder se converter a Cristo. Não precisa ser judeu para se converter a Cristo. E agora eles vão trazer mais uma vez, porque vai evoluindo. Já viu quando a pessoa não consegue com um argumento, ela tenta outro. Porque a intenção é prejudicar, na verdade. Só que ela maqueia aquilo para não parecer prejudicial. Perceba que os judeus antes falavam: gentil não pode ser salvo. É só judeu. Lutaram, até que Pedro fala da visão, e eles vão mudando o pensamento, verdadeiramente, mas tem que ser circuncidado. E eles vão colocando empecilho para mostrar para eles que vocês podem até ser salvos, mas nós somos os queridinhos, nós somos os melhores, nós somos o povo da circuncisão. A gente sofreu a dor da circuncisão, passamos 30 dias em repouso absoluto. Quando sofremos a dor ali da circuncisão, é febre de 40 graus na mesma hora, não tinha anestesia. É basicamente isso. Não sofreu a mesma dor que nós e quer ser salvo? Não, tem que sofrer a mesma dor. Aí vem Cristo e fala: mas por que sofrer a dor, sendo que eu já paguei a dor? Eu sofri a maior dor na cruz. Para que a dor então? A dor não ensina. Até porque circuncisão não era para salvação, era santificação, era separação. Circuncisão, santificação, separação. Vocês são povo de Deus, então vocês são circuncidados. Mas eles vão ter que circuncidar. Vão ter que passar pelas mesmas
agruras que nós tivemos que passar. Então a proposta dos judeus judaizantes não era a salvação do gentio, mas sim os tornarem judeus através da circuncisão. Para ser salvo tem que ser judeu, ter as características dos judeus. Esse era o pensamento deles. Nós estamos no versículo 1. Logicamente que eu não vou ficar aqui, depois eu vou dar um salto. Vou ler o versículo, vou dar um salto, porque a proposta aqui é dar uma enxugada naquilo que é essencial, aquilo que o texto traz para nós hoje. Então aqui eles queriam que eles fossem judeus e tivessem característica de judeu. Isso é vaidoso, isso é orgulhoso, isso é ser orgulhoso, irmãos. Toda vez que nós tentamos dificultar as coisas para o nosso próximo alcançar o que nós alcançamos, nós estamos revelando o soberbo que há dentro de nós. Isso não está anotado aqui, mas está anotado no meu coração agora. Todas as vezes que nós tentamos dificultar o ministério, o caminho daqueles que caminham conosco, nós estamos revelando o soberbo que nós somos e precisamos ser libertos disso. Nós dificultamos porque vai que se torna melhor do que eu, vai que um dia ele fale melhor do que eu, vai que um dia o ministério dele se expanda mais do que o meu. Então eu vou colocar empecilho, impedimento. Só que é sutil isso, irmãos. Isso que é o assustador, porque é sutil. Ninguém chega falando, eu sou soberbo, pronto. Ninguém chega. É você quem vai detectar. Quando você se sentir desconfortável com alguém crescendo, quando você sentir desconforto com alguém evoluindo no ministério, quando você sentir desconforto com alguém tendo oportunidade, e a igreja sentindo, recebendo, está revelando o soberbo que está dentro de você. E é o momento que você e eu precisamos orar e pedir ao Pai: Pai, eu preciso tratar esse homem velho que está aqui dentro, está com a mão para fora. Eu não tinha visto até então, mas agora eu vi que ele está com as garras para fora. Me ajuda a sepultá-lo. Me ajuda a sepultar o velho homem que há em mim. Será que você pode repetir isso, irmão? Me ajuda a sepultar o homem velho que há em mim. Louvado seja o nome do Senhor. Os judeus, eles tinham o privilégio, estava com a carta na mão, irmãos. Os judeus, eles estavam com o privilégio na mão de entrar primeiro pela porta, de alcançar salvação primeiro que nós. Mas por causa da soberba, quem? Esse daí? Carpinteiro de Nazaré? Não, esse não é o Messias que eu estou esperando. Não, ele está muito baixo. Não aceitamos, não. Pode crucificar, porque esse aí não é mais um charlatão. O meu Messias vai vir com ouro. Se o Messias vem com ouro, ele ia ganhar o mundo inteiro. A intenção não era essa. A intenção, na verdade, era ganhar os verdadeiros. A intenção era revelar quem eram os verdadeiros. Por isso ele veio em uma forma humilde, servo, e por isso foi rejeitado por aqueles que eram soberbos e foi recebido por aqueles que eram humildes. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos avançar um pouco. Essa proposta deles era fanática. Não há salvação sem circuncisão. Era uma proposta fanática, herética e religiosa. Se não for do nosso jeito, vocês não serão salvos. Se não fizer isso, não serão salvos. Olha o impedimento. Agora vê se ficou claro, fariseu, a resposta para eles. Vê se ficou claro.
Será que ficou claro lá o que está escrito lá em Efésios capítulo 2, versículo 8? A salvação não vem senão pela graça. E isso por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que o homem não se glorie. Olha a resposta. Louvado seja Deus. Então não tem o que contestar, é a Bíblia. No versículo 6, no versículo 2, Barnabé, quando percebe com Paulo aquela confusão, os gentios sendo oprimidos por aqueles que vieram com eles, mas não estavam na mesma união, com a mesma intenção, estava com a intenção apenas de disseminar mais uma heresia no meio da igreja. Mas ele percebe a opressão ali. Porque às vezes você imagina a opressão vindo com um homem todo de preto, mas às vezes ele vem com um homem bonito, com terno, gravata, pregando para você. E quando você sai sentindo um lixo. E depois sente de vontade de nunca mais voltar na igreja. Precisamos ficar atentos, irmãos, porque Paulo vai dizer em 2 Coríntios que o próprio Lúcifer se transforma em anjo de luz. O que ele pode fazer com os seus servos? Então precisamos, como igreja de Deus, ser sóbrios. Então aqueles começam a contender, guerrear com aqueles homens. E é isso que nós precisamos fazer quando perceber o mal dentro da igreja. Nós precisamos correr, entrar no meio da briga por amor das almas. Porque essa é uma contenda que Deus requer de nós. Contender para não perder almas. Essa é a guerra que Deus espera que nós entremos. Não, fulano vai sair por quê? Ah, não. Você vai atrás. Não, porque ouviu dizer, não, eu vou atrás. Eu vou atrás e vou trazer de volta. Eu não aceito sair por esse motivo. É guerrear, é ligar, é ir lá, até conseguir trazer de volta. Depois de ter feito tudo, aí sim, você pode descansar. Mas não sem lutar, irmão. Tem que lutar, irmãos. Nós não podemos aceitar nossos irmãos desanimando, sendo vencidos, desistindo, e nós desistir também. Louvado seja Deus. O mais triste não é as pessoas desanimando na igreja, mas o mais triste é você que é forte está desistindo deles. Esse é o mais triste. Nós não podemos desistir, irmãos. Louvado seja Deus. Então eles contendem. Os fariseus eram especialistas em performance, em formalismo, em exterior. Eles eram especialistas, mas em conversão, fazer as coisas de coração e uma boa intenção, eles eram péssimos. Esses eram os fariseus, todinho, por fora bonito, por dentro podre. Por isso que Jesus, durante todo o ministério dele, ele vinha combatendo todas as vezes que ele abordava ou era abordado por um fariseu. Ele tratava de tratar. Vocês estão preocupados com o exterior do copo. Eu estou preocupado com o que está dentro. Seus discípulos comem sem lavar a mão. Ele falou, o que contamina o homem não é o que entra, é o que sai. O que vocês têm falado por aí tem matado mais gente do que o que eles estão bebendo agora. Que eles estão bebendo uma água, mas o que vocês têm falado, a mentira, tem prejudicado a muitos. E tem um versículo, um capítulo que depois os irmãos leiam, que é o capítulo que Jesus, ele dá para ver que Jesus ele está nervoso. Jesus ele se enche de ira pelos fariseus. Ele começa a trazer um sermão de crítica para ele. É aonde ele chama eles de sepulcro caiado. E ele fala, vocês são hipócritas, vocês são umas víboras, raça de víbora. Ele começa a chamar, quem vos ensinou a fugir da ira futura? E é uma pregação intensa diretamente para os fariseus.
Jesus estava cansado, todo o ministério, e eles ali atrapalhando, enchendo. Porque o que atrapalha o ministério, irmãos, não é os ímpios. E Paulo vai ensinar isso para nós. Mas são os falsos irmãos. O que atrapalha a igreja não é os ímpios. São os falsos irmãos que estão no meio da igreja. Que nós precisamos todo dia fazer uma autoanálise para não ver se nós não estamos se enquadrando nessa situação, sendo mau irmão. E eu vou mostrar para você, o mau irmão ele prejudica quando ele é beneficiado. O mau irmão dentro da igreja, ele suga a energia do outro. Ele tira a força do outro. O mau irmão, ele inveja o outro. O mau irmão, tudo ele critica. Nunca ajuda. Uma hora está dentro, uma hora está fora. É o mau irmão dentro da igreja. E quando está dentro, quer ensinar, igual os fariseus aqui. Que na hora de ganhar o gentil, não vieram. Mas quando Paulo falou, a obra está feita, aí vieram para poder disseminar a heresia deles. Paulo Barnabé contém de falar, aqui não. Aqui eu conheço essas almas que eu e Barnabé ganhamos. Louvado seja Deus. Então eles contendem com eles. Eles estavam caídos, os fariseus estavam caídos e queriam conduzir a outros pelo mesmo caminho. O pior nível de pecado de um homem é quando ele não só peca, mas conduz outros a pecarem também. É o maior nível de pecado que alguém pode se submeter. É quando a pessoa peca e ela conduz outros a pecarem também, seguindo a sua trilha. Tome cuidado com quem você anda, porque pode ser também alguém que está te conduzindo para pecar também. Já viu aquela pessoa que começa com amizade e daqui a pouco a pessoa ela era ativa. Depois que começou com essa amizade, começou a sair, começou a desanimar e hoje se encontra afastado da presença do Senhor. Jesus falou que tem aqueles que promovem escândalo. E é nós quem devemos tomar cuidado para não se enquadrar, para não se aliarmos a eles, porque uma hora ou outra nós vamos cair. Louvado seja Deus. Vamos rápido aqui porque as horas já se foram. Versículo 6 até o 22 vai traçar toda a caminhada de Paulo e Barnabé junto com a igreja até Jerusalém. Eles se reúnem, os apóstolos se reúnem com os presbíteros ou anciões para considerar o assunto da circuncisão. O que estava em pauta aqui? A pauta era: judeus, os gentios precisam ser circuncidados para ser salvos, para serem salvos. É o que estava em pauta. E Paulo e Barnabé vêm para discutir isso em assembleia. A igreja se reuniu, a sede era Jerusalém, para ali na sede decidirem o fim dos gentios. Mas para a glória de Deus, lá havia um pastor que era uma bênção também. O apelido dele pelos estudiosos era Joelho de Camelo, Tiago. Joelho de Camelo porque ele orava muito, o joelho dele ficou grande. Era o apelido que Tiago tinha. E não é de se esperar um pastor que deu a vida pelas ovelhas, porque Tiago foi um dos que morreram, mas não abandonaram a igreja. A perseguição de Hebreus toda que é descrita lá, né, que a carta aos Hebreus é um momento de extrema perseguição. Aquela perseguição é exatamente a perseguição de Atos 12, tá ligado? Atos 12, quando Tiago é morto a fio de espada. O pastor da igreja foi morto a fio de espada. E a igreja fica espalhada.
com medo, porque mataram o pastor, Pedro está preso, vai morrer também. Só que Deus liberta Pedro. Surge uma esperança e o evangelho avança. Então, nesse concílio, o embate foi tão grande, nesse concílio, que a contenda vem de novo. Porque quem contende lá vai contender aqui também. Não adianta pensar que vai trazer aqui, vai melhorar, não, porque quem contende lá vai contender aqui com a mesma facilidade. É nós quem temos que ter condição de lidar com aqueles que contendem, aqueles que causam guerrilhas. E agora eu estou falando da contenda ruim. É nós temos que ter condição de lidar com ela. Quando ela vir, não parar o ouvido e falar: ei, irmão, o que aconteceu? Conta aí. Não, então nós vamos ver depois com o pastor isso aí. Depois nós vamos colocar o pastor na parede para ver o que é isso aí. Né? É contendas que nós mesmos podemos evitar. Quando a pessoa vem para falar e você fala assim: irmãos, eu acredito que o pastor deve estar sabendo já. Depois o pastor, isso é assunto para o pastor, não é para nós não. Acabou. Talvez vai ficar chateada com você ou chateado num dado momento, mas depois melhora, passa, entendeu? Porque vai pensar depois. Mas o importante é você fazer a sua parte. No caminho até Jerusalém, eles vão comunicando, contando a conversão dos gentios, porque a novidade do momento era aquela. Eles viram os gentios se convertendo, um povo pagão se convertendo. Era a alegria do momento para eles, para Paulo e Barnabé, porque até então só judeu, mas agora eles estão vendo um gentil, alguém que adorava imagem, vindo adorar a Deus, alguém que outrora estava em uma imensa orgia nos templos do deus Eros ou da deusa Diana. Agora não, agora está aqui em santidade, na casa de Deus, gentil. Alguém que roubava, mas não rouba mais, está aqui. Alguém que se cortava, se autoflagelava por deuses pagãos, agora está aqui. Por aquele que derramou todo o sangue por eles, Jesus. Então os apóstolos, os gentios e os presbíteros discutiram a questão. No versículo 7, após uma grande contenda, Pedro se levanta. No versículo 7, Pedro se levanta. E quando ele se levanta, ele fala: Deus me elegeu. Os irmãos sabem que Deus me elegeu há um tempo atrás. Ele está falando de um tempo, não naquele sentido que a gente fala, há muito tempo. Não é nesse sentido abrangente. Mas ele está falando de um tempo que eles sabiam. Porque ele dá detalhes, e o detalhe mostra exatamente da experiência que ele está falando. Ele está falando da experiência lá no capítulo 10. A experiência da salvação de Cornélio. Tanto que ele repete as mesmas palavras. E ele vai dizer: meus irmãos, Deus me escolheu pela minha boca falar aos gentios. Provou isso, dando a eles também o Espírito Santo. Ele está referindo ao acontecimento que havia acontecido há um tempo atrás na casa de Cornélio, para lembrar os irmãos da Assembleia, os presbíteros da igreja de Jerusalém, a fim de dar peso à palavra. E Tiago depois assume o microfone, que não tinha na época, mas depois Tiago assume o microfone, depois que a multidão se cala, no versículo 12. E ele inicia também ali, corroborando com o assunto que Pedro trouxe. Pedro se apropria da palavra para poder pregar isso, para trazer a argumentação, porque tem que ter base bíblica, ainda mais quando disso depende o destino da igreja, tem que ter base bíblica e bem embasado. Então Pedro trouxe base bíblica, Tiago trouxe base bíblica e fez uso do empírico também, da experiência vivida. Olha que coisa maravilhosa. É o que você pode usar na obra de Deus.
Às vezes você não sabe contar, pregar, mas você sabe contar a experiência. E às vezes a experiência que você vai contar vai fortalecer e vai trazer de volta. Tem pessoas que você ganha pela palavra, tem outros que é pela experiência, pelo testemunho de vida, e assim vai. Não há uma regra, nós que colocamos isso. E ele vai usar o texto bíblico de Amós capítulo 9, do 11 ao 15. Vamos abrir lá, Amós capítulo 9, do 11 ao 15. Eu estou tentando ler menos para poder falar mais. Glória a Deus. Amós capítulo 9. Versículo do 11 até o 15. Eu vou estar lendo já para não tomar tempo. Tá, irmãos? Versículo 11. Naquele dia, tornarei a levantar a tenda de Davi que está caída, e repararei os seus lugares quebrados. Restaurarei as suas ruínas e a edificarei como nos dias da antiguidade, para que possam o resto de Edom e todas as nações que são chamadas pelo meu nome, diz o Senhor, que faz estas coisas. Vem dias, diz o Senhor, em que o que lavra alcançará ao que colhe, e o que pisa as uvas ao que lança a semente. Os montes destilarão vinho novo, e todos os outeiros se derreterão. E aqui ele está falando de nós, todas as nações. E Tiago se apropria desse texto, lembrando que naquele tempo ele só tinha um Antigo Testamento. Hoje nós temos mais o que eles deixaram, mas naquele tempo só tinha o Antigo Testamento para usar, e os profetas. Louvado seja o nome do Senhor. Versículo 19. Versículo 19, aqui de Atos 15. Pelo que julgo que não se deve, Tiago vai falar depois de ter dado a palavra. Pelo que julgo que não se deve perturbar aqueles que dentre os gentios que se convertem a Deus, mas escrever-lhes que rejeitem as contaminações dos ídolos, a prostituição, os animais estrangulados e o sangue, porque Moisés desde os tempos antigos tem em cada cidade quem o pregue, e cada sábado é lido nas sinagogas. O que tem a ver isso? Com base na palavra e no empírico, ou seja, na experiência de Pedro, ele conclui que não devem continuar a perturbar os gentios. Isso é uma decisão. Paulo assume a palavra depois, por quê? Porque ele era o pastor da igreja. Por isso que isso fica claro, tá? Porque a palavra dele não é uma palavra comum, não é apenas um argumento, mas a palavra de Pedro, de Tiago aqui, é como ela tem um som de um veredito. Perceba no tom dele, ele está decidindo, definindo. Ele não está dando uma sugestão. Com base no que foi dito, vai ser assim. Ninguém mais falou depois. Depois se calaram. Apenas que eles se abstenham de 4 coisas. Foi o que eles acharam por bem fazer. Porque era um mundo gentílico. No mundo gentílico, pagão, faltaria tempo para a gente trazer aqui as atrocidades que os gentios estavam envolvidos. Se a gente acha que o nosso mundo hoje é ruim, o mundo antigo era pior. Por incrível que pareça. Por incrível que pareça. A prostituição era em massa, era na rua. À luz do dia. A coisa era feia. Louvado seja Deus. Então, nós vivemos ainda num tempo bom, porque o nosso tempo ainda não tem tanta. Mas um dia nós cremos que vai piorar. Então, o importante é nós estarmos com Cristo para quando esse dia chegar. Tá? Então, por isso, eles fizeram essas 4 recomendações. Recomendações não.
essas 4 obrigações: que eles se abstenham das coisas sacrificadas aos ídolos. Isso era comum naquela época, porque comida barata era uma comida mais barata. A comida que vinha dos templos, sacrificada ali aos ídolos, elas eram vendidas nas feiras mais barato. Então, aqueles que tinham menos renda, era como se fosse um bom prato. A pessoa ia lá e comprava aquela comida para comer. E muitos cristãos faziam isso por necessidade. Então eles falam que vocês não façam mais isso. E depois ele fala do sangue, né? O sangue, o judeu sempre teve o sangue como algo muito precioso. A própria Bíblia fala disso, tá? Comer comida, tomar o sangue, ou tem pessoas que fazem aí aquele tal do, como é que é o nome aqui? Chouriço. Ah lá, falou na hora. Chouriço. Então, é uma coisa que na palavra de Deus mostra uma certa repulsa sobre isso, tá? Então eu nunca comi. Mas minha mãe, sempre que eu perguntava: o que a senhora está fazendo? O que a senhora está comendo? Chouriço. Aí a gente parava de pedir, porque era ruim. A gente sabia que era alguma coisa ruim. Então apenas que eles se abstenham dessas 4 coisas: das comidas sacrificadas aos ídolos, do sangue, da carne sufocada, da imoralidade sexual. Percebeu? Eram as 4 coisas que mais tinham nesse meio pagão. E eles precisavam tomar cuidado. Eles precisavam se abster a partir de aqui. Prova de que isso aqui, na verdade, era para poupar eles. Porque olha aqui que está dizendo depois no final, no versículo que nós lemos no 20, no 21. Pois Moisés, desde os tempos antigos, tem em cada cidade, nas sinagogas, sendo pregado. Então ele está dizendo, na verdade, para eles não fazer algumas coisas, como comida sacrificada. Na verdade, essa comida, Paulo vai falar: eu não tenho problema nenhum com comida sacrificada, é o que nós podemos pagar. Então Paulo lá na frente fala: na verdade é pelo fato de meu irmão se escandalizar que eu não vou comer. Então ele fala: o problema não estava nem na comida, mas se alguém da sinagoga de Moisés ver vocês fazendo essas coisas, vocês terão os mesmos problemas. Então eles estão resolvendo problemas futuros através das recomendações. Porque se for para fazer reunião e não resolver nada, não precaver de nada, então não é reunião. Amém? Então sempre a reunião tem um propósito de melhorar e de trazer algo que irá agregar no futuro, próximo ou distante da igreja. No versículo 22 eles elegem homens, Silas e Barnabé. Esses 2 homens vão para Antioquia para poder levar a carta que foi escrita com as recomendações. Perceba a seriedade. Paulo e Barnabé. E na carta eles escreveram ainda sobre a questão que Barnabé trouxe de vocês aqui, ó gentios, que alguns têm perturbado vocês aí. Isso é a carta escrita. E eles falam: Paulo e Barnabé, os quais têm dado a vida pela igreja, pela igreja e pela missão. Ele fala de Paulo e fala: agora nós estamos enviando Silas, estamos enviando também Silas e Judas, que são fiéis também. Ou seja, eles estão enviando 2 homens conhecidos de testemunho para poder ser testemunha lá em Antioquia. Isso é interessante, irmãos. Lá em Antioquia ele vai levar a carta, e não é só a carta, porque Paulo poderia escrever aquela carta e falar que foi dele. Então eles levam a testemunha, eles levam a sério aquela questão de Mateus 23, se não me falha a memória, quando Jesus fala que sempre for pego alguém ali num ato do pecado, chama 2 pessoas, 2 ou 3 testemunhas, para que a palavra seja confirmada. Então eles estão levando 2 testemunhas para que eles confirmem: isso foi dito
por Tiago, pastor da igreja de Jerusalém. E os irmãos reunidos lá deram o aval. Então façam isso, porque é uma recomendação da igreja. O que Paulo está falando é o que a igreja falou. Então olha a seriedade que era tratada a igreja. E vai Silas, vai Judas à igreja. No versículo 30 ao 32, a igreja em Antioquia se alegra com a chegada deles. Já estamos terminando, irmãos. Eles se alegram com a chegada deles e com a decisão do concílio, porque agora eles não seriam mais perturbados. Agora eles não seriam mais ali rechaçados pela aqueles maus obreiros que estavam indo lá a fim de perturbá-los. Versículo 33, olha que trava-língua. Versículo 33 vai mostrar o poder da comunhão, irmãos. Da comunhão, isso é comunhão. Porque a verdadeira comunhão com os irmãos gera dificuldade na despedida. Depois de algum tempo, os irmãos os deixaram ir. A Bíblia diz que depois que eles deixaram ele ir, ou seja, Silas e Judas, depois de ter ido lá, ter profetizado, porque eles eram profetas, eles ainda ficaram um tempo porque não deixaram eles ir embora. Isso é amor, isso é comunhão. Não é normal a gente chegar aqui e já querer ir embora, já naquela correria, ficar olhando para o relógio, apavorado. Não, isso não é normal. É porque está faltando essa mesma sintonia, esse mesmo amor, essa mesma intenção. Quando tiver isso, a gente vai se sentir sentados junto à mesa, com um banquete à mostra, com aquelas conversas que a gente tem agradável com a nossa família, que não dá vontade de sair da sala, né? A gente vai dormir porque tem que dormir. Então no versículo 33 mostra isso. No versículo 34, Judas vai embora, porém Silas decide ficar. Por quê? Interessante, porque eu não vi lá na reunião escrito lá que estou enviando Silas e Judas, porém Silas vai ficar. Não, foi uma decisão dele. Por quê? Porque quando ele chegou em meio aos gentios, ele percebeu que lá em Jerusalém tinha muita gente trabalhando, no meio do gentio tinha poucos. Ele falou: vou ficar onde tem trabalho para mim. Ele percebeu, ele se sentiu útil pela primeira vez, e ele fala: eu não vou embora daqui, eu vou ficar aqui. E tanto que a Bíblia vai mostrar o posicionamento dele, como Deus se agradou, que olha quantas vezes que Silas vai aparecer depois disso. Se ele tivesse ido embora, é igual Judas. Judas não apareceu mais. Ele apareceu no capítulo 15, quando foi enviado, quando foi embora, e depois não apareceu lá na sua carta, na carta de Judas, que foi ele que escreveu. Só. Agora Silas não foi embora, ele decide ficar, ele muda a sua área de atuação. Vou atuar agora aqui, vou exercer o meu ministério aqui, junto aos gentios, junto com meus irmãos Barnabé e Paulo. E ele vai, primeiro, Paulo escolhe a Silas para ajudar ele no ministério. Capítulo 15, versículo 40. Atos 16, 25. Na prisão, quem estava lá com Paulo, louvando e adorando a Deus e orando? Silas, Paulo e Silas. 17, 4. Ele estava em Tessalônica. Em Atos 17, 10, em missão em Bereia. Cada lugar diferente. Em Atos 18, lá estava Silas, porque ele mudou a esfera de atuação dele. Deus foi lá e mudou, repaginou a página da história dele. Deus deu destaque, reconhecimento, porque ele decidiu se posicionar. Para quê ir para a sede? Lá tem muita gente pregando já. Eu vou pregar agora aqui, onde ninguém quer, aonde é necessário você trabalhar, aonde você vê que precisa da sua mão. Ajude. Silas não pediu, não precisou ninguém falar, ele percebeu. E falta pessoas com percepção para perceber o que precisa ser feito.
perceber o que tem que ser feito na igreja que não tem sido ainda feito. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Agora, depois desse episódio, quantas vezes que você vai ver falar de Judas? 3 vezes. E na maior parte das vezes como citação. Quem não se posiciona não merece destaque, irmãos. Se você não se posicionar, você, sua família, não serão nem lembrados. Se eu e você não se posicionar, nós seremos apenas mais um número de CPF que foi apagado. Se nós não se posicionarmos, seremos mais uma vela que vai apagar desse mundo, onde as velas se derretem dia após dia e vão se acabando. As pessoas são como vela, vai sumindo, daqui a pouco a luz apaga e ninguém nem percebe, né? Louvado seja Deus. Agora nós vemos uma contenda desnecessária. 5 minutos eu termino aqui. Uma contenda desnecessária no versículo 36 ao 39. Paulo fala, vamos voltar, Barnabé. Até então tudo bem, vamos voltar, Barnabé, pelas igrejas que nós passamos, anunciando e vendo como a igreja está. E Barnabé fala, vamos sim, só que vamos levar o meu sobrinho, João Marcos. Porque João Marcos era sobrinho de Barnabé. Mas não foi porque era sobrinho que ele acreditou, não. Ele acreditou porque Barnabé tinha capacidade de acreditar naquilo que ninguém acreditava. Barnabé não acreditou em Paulo quando ninguém acreditava, todo mundo queria matá-lo. Jerusalém ninguém aceitava ele, mas ele aceitou, abraçou, exerceu paternidade com Paulo. Ele acreditou no ministério de Paulo. Então Barnabé era essa pessoa que tinha capacidade de reconhecer ministério. Ele não colocava ninguém para trás, não empurrava ninguém, não desacreditava de ninguém, ele só colocava combustível no ministério. Esse era o Barnabé. Então ele fala, vamos trazer João Marcos. E Paulo fala, não vamos não. Porque João Marcos lá atrás, na Panfilha, nos desamparou, voltou para trás, desistiu. Paulo tinha dificuldade de lidar com quem desistia. Paulo tinha problema com os que desistem. Esse era o problema de Paulo. O problema é que Paulo, na tentativa de ser justo, reproduziu exatamente a mesma coisa que Marcos. Marcos desistiu da obra, Paulo desistiu de Marcos. Tem muita gente que não desistiu da igreja, mas desistiu de pessoas, o que é que adianta? Tem muita gente que não desistiu da obra, continua na frente, pregando, fazendo um monte de coisa, mas já desistiu de muita gente. Ele continua porque, contando que ele exista, e ele continue fazendo, ele continue liderando e mandando, tudo bem. Mas que o outro está morrendo, que o outro está perdendo as forças, tanto faz. Então Paulo aqui é o Paulo que ainda vai ser restaurado. Mas Paulo ele fala, não vou. E a Bíblia diz que houve tal contenda entre eles. E essa contenda causou a divisão. E aquele propósito de passar pelas igrejas mudou o rumo. Barnabé pega Marcos e leva para Chipre, enquanto Paulo pega Silas e vai para a Cilícia e para a Síria. Então mudou. Só que com essa mudança, essa divisão, trouxe um alcance maior para o ministério dos dois. Alcançaram mais gentios. Mas pastor, o senhor está dizendo que foi Deus quem permitiu a contenda? Permitiu. Porque Deus permitir, Ele permite. Não é da vontade de Deus a contenda acontecer, mas Ele permitia acontecer outra coisa. Era necessário a separação. Às vezes queremos fazer as coisas do nosso jeito, mas Deus vai lá, mete a mão no meio
E quando você vê, você já está para o lado que você não ia. E é Deus fazendo essas coisas. Deus é especialista em mudar trajeto, irmãos. Não é o que João falou, e eu gosto de citar esse texto, João 3,8, que aqueles que são guiados pelo Espírito é como o vento, não sabe de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é guiado pelo Espírito. E verdadeiramente, às vezes quando nós damos atenção, a gente fala: nossa, onde eu estou? Hoje eu estou aonde? Porque na verdade a minha intenção era estar lá, e hoje eu estou aqui. Porque Deus muda os trajetos, Deus permite carro quebrar, Deus permite a gasolina faltar, Deus permite um pane no motor, permite uma rincha, alguma coisa, para poder a coisa acontecer, você ir para onde Ele deseja que você vá. Louvado seja Deus. Então, depois de alguns dias, eles fazem essa mudança. João Marcos ainda era muito jovem. Ele viu perseguição, morte. Ele viu Elimas, aquele mágico, ficar cego após tentar resistir ao evangelho, de avançar em Pafos. Então Marcos era muito jovem, ele estava caminhando, ele viu essas coisas. Então ele desiste e volta para trás. Mas ele era jovem, não se dá detalhes sobre o que foi. Nós conjecturamos, nós especulamos que é devido à sua juventude. Mas poderia também ser pela mudança de liderança, porque agora Paulo estava na liderança e não mais seu tio. Poderia ser. Por mais que eu creia que seja por causa da juventude. Então ele vai. Ele voltou para trás, talvez por medo, mas se arrependeu. Entenda uma coisa importante: não é a atitude que você tomou no passado. Sendo errado ou certo, a atitude que você tomou no passado não importa mais hoje, porque o amanhã não existe mais. O que importa é a atitude que você tomou hoje. A atitude que você toma hoje que vai ser importante. Você já parou para pensar que você não tem outro dia, só hoje? Às vezes nós agimos como se tivesse muito, mas não. O passado você não tem mais acesso. Ele é intocável. Não tem como você buscar pessoas lá e nem revisitar situações para mudar alguma coisa. Não tem como. Mas tem como você fazer o hoje diferente, para que o seu futuro seja de gozo e de alegria. Louvado seja o nome do Senhor. Então ele volta. E para encerrar, Barnabé agora, ele vai com Marcos. E Marcos vai se tornar o escritor do Evangelho de Marcos. Ô Paulo, acredita mais. Barnabé acreditou no homem que se tornou o escritor do Evangelho de Marcos. Um dos evangelhos, depois de Mateus, mais completo. O Evangelho do servo sofredor. O Evangelho de Marcos, ele escreveu. Ele não andou com Cristo, mas ele recebeu as narrativas e ele escreveu o Evangelho, reproduziu. Então, olha que coisa tremenda, irmãos. Por isso que nós precisamos acreditar mais nas pessoas. Ah, errou uma vez? Não, um erro não define ninguém. Todo mundo pode mudar e tem chance para mudar. Só não muda se não quiser. Então nós, acreditando a pessoa, exercendo a credibilidade, recebendo a credibilidade e exercendo ali o que tem que ser exercido, e as coisas dão certo. Barnabé acreditou, discipulou João Marcos, e ele se tornou o escritor. Então, uma mensagem para finalizar. Eu quero dar uma mensagem para Paulo e uma mensagem para Marcos, porque nessa noite tem João, tem Paulo e tem Marcos aqui. Para Paulo eu digo o seguinte: ô Paulo, acredita mais. Não é o irmão Paulo, não. Ele já olhou para mim. Ô Paulo, acredita mais nas pessoas. Não é porque alguém desistiu na primeira viagem que ele não vai
te favorecer lá na frente no ministério. O fato de você ter dado, dele ter abandonado lá atrás, não significa que ele vai abandonar agora. Para de definir os outros pelo passado, Paulo. Paulo, não requeira dos outros aquilo que você mesmo está fazendo. Você quer que você está reivindicando algo que ele fez de errado, ele desistiu lá atrás, mas você está desistindo dele, Paulo. Está desistindo da alma de João Marcos. Então, Paulo, em nome de Jesus, abraça esse jovem, abraça esse homem que errou, abraça essa mulher que errou. E acredita, continua acreditando, porque você não acreditar, você mata alguém. E para João Marcos eu digo, ô João Marcos, Paulo, eu sei, Paulo é um servo de Deus, mas ele também é homem. Paulo, homem de Deus. O fato de ser homem de Deus, o fato de ser de Deus não tira dele a condição de homem. Então, João Marcos, entenda. Paulo te desprezou lá atrás por imaturidade dele. Mas abraça a tua oportunidade que Deus te deu hoje para continuar exercendo o que Paulo não te deu, Deus te dá a oportunidade de você continuar. E lá na frente Deus vai colocar João Marcos do lado dele novamente, do lado de Paulo. E olha o que Paulo vai dizer no final. Em Filemão 1:24 ele fala, no final da vida de Paulo, 2 Timóteo 4:9 ao 11, ele está para morrer e ele fala, ninguém me assistiu na minha primeira defesa, todos me abandonaram. E ele fala, traz os livros, naquele episódio que ele fala, traz os livros, traga também João Marcos, porque muito útil ele me é no ministério. Aquele que era inútil agora, ele entendeu, não, Marcos é muito útil. Louvado seja Deus. E em Filemão ele fala também, traz Marcos, porque me é muito útil para o ministério. Em Filemão ele cita também. Então o maior problema na vida de um homem de Deus e uma mulher de Deus não é o quanto ele erra, porque já diz o ditado, errar é humano. Mas o que se espera é que ele reconheça seu erro, pois somente assim Deus poderá trabalhar em sua vida, aperfeiçoando-o até o dia da vinda do Senhor. Então, se você errou, só reconheça. Se você tiver condição, capacidade de reconhecer seu erro, você já está saindo na frente daqueles que não reconhecem. A humildade precede a honra. A soberba, a ruína. Então seja humilde, reconheça, fala, foi eu que falei errado. Foi eu que pensei errado. A ideia foi minha. Foi eu quem fiz ele cair. Então assuma a sua condição, assuma quem você é, assuma o que você fez. Porque isso é ser crente, isso é ser cristão de verdade. Uma coisa muito diferente do que nós pensamos. Os fariseus ofereciam religião, mas os apóstolos estavam oferecendo o evangelho. E qual que é a diferença? Religião é formalismo. Religião é liturgia. Religião é você vir na igreja nem sabendo por que veio. Agora, evangelho se trata de só uma. Tem 3 unidades no evangelho. Qual que é? Primeiro, o evangelho tem a proposta de trazer uma mensagem: Cristo. Uma pessoa, Cristo. Um reino, o céu. Acabou. Então o evangelho é isso. Fora disso não tem mais nada.
Estão pregando outro evangelho para você, descredibiliza, porque o evangelho é esse. Tem a ver com Cristo, mensagem de Cristo, sobre Cristo, e mostra o caminho para onde nós vamos, o céu, o reino. Se coloque de pé, por gentileza, vamos orar para encerrar.